Olá, estamos de volta agora com o Tribuna na TV. Hoje batendo um papo aqui bastante bacana com o vereador Cristiano Klaus Fischer. Já contou parte da sua trajetória, de como chegou até a Câmara, mas no final do primeiro bloco nós deixamos uma pergunta no ar, né? Só para repetir o questionamento. Em 2016, não chegou, fez 628 votos, o que aliás é uma votação muito expressiva para um candidato de primeira viagem, né, que ainda não tinha nenhum histórico, né? Em 2020, 863 votos, chegou a ficar como segundo suplente na Câmara. Chegou a assumir, parece, um mês, né? Como... De 2016. 2016. Isso, em 2018 eu assumi. 30 dias. 30 dias, isso. Eu era suplente da Renata Narciso. Ah, beleza. Mas em 2024 fez 1.731 votos, aí carimbou a passagem ao passaporte, é vereador legitimado e tal. E eu deixei a pergunta, ao que acreditou esse crescimento, esse engrandecimento político entre 2020 e 2024, que praticamente dobrou o número de votos? Primeiro em 628 votos em 2016. Primeiro assim, quando você sai candidato, né? Salvo alguns que foi só uma estratégia política de fato para ajudar e não fez campanha. Enfim, tem umas coisas que acontecem aí que eu entendo. Sim. Mas 95%, vamos colocar, quando a pessoa projeta ser candidata, ela acredita que ela vai ganhar. Ela não sai candidata imaginando que vai perder. Isso não existe. Ela imagina que vai ganhar. Ela pensa, pode ser que aconteça tal coisa, pode ser que aconteça tal coisa, impactar dessa forma, esse vídeo pode bombar, hoje é mais vídeo, né? E isso pode me projetar. Porque eu sou amigo daquele deputado, daquele senador, porque eu tô no partido tal. Então a pessoa acredita que ela vai vencer a eleição. Então sim, eu acreditava em 2016 que eu poderia ganhar. Por isso eu me projetei a ser. E eu perdi por 100 e poucos votos, né, pra minha primeira. E nessa projeção ali de 2016, quando eu fiz 628 votos, primeiro eu perdi a eleição. Então, dói. Né? Não é diferente. Imagina. Dói. Eu senti bastante, minha família bastante, né? Mas quando a gente aí para, e agora vamos analisar o que aconteceu em Itajaí. Eu fui 32º mais votado. Então, de 200 candidatos, eu estava entre os 32. Então, não era tão ruim. Sim. Então, a gente tem que avaliar esse número. Segunda questão, que eu fiquei como primeiro suplente. Eu sabia que poderia acontecer, porque por mais que é combinado, chega na hora, pode ser que não. Agora mesmo que mudou, a gente entende que lá na Câmara dificilmente algum suplente vai assumir, porque a regra mudou e não é culpa dos vereadores que estão, que isso possa gerar essa questão da suplência, né? De um mês agora é obrigatório ser 4. Então, se for gerar para 2 suplentes, já dá 8 meses. Um quarto do mandato acabou, né? Porque o resto é final de ano, que não tem as sessões. Então, naquele momento, eu acreditava que era um outro momento, que sim, teria a chance de poder ser. Nessa conversa ali de 2016 também, porque eu precisava de escutar as pessoas que tinham mais experiência. E a gente começou a analisar, até durante o processo eleitoral, porque como eu falei, foi em março, eu não tinha um planejamento um ano antes, né? E quando a gente começa a avaliar, uma das coisas mais fortes era a questão das pessoas não me projetarem a ser um político, de perfil político. Então, acredito que o fato de eu ter assumido em 2018 como suplente, aquilo me deu um gás. As pessoas, principalmente as mais próximas, nem estou falando da questão do eleitorado geral, mas família mesmo, amigos Acreditou próximos. mais que pode. Opa, ele pode ser um vereador? Então, para ter ideia, hoje tem intérprete de Libra na Câmara, eu fiz isso em 2018. Antes de mim não tinha. A gente trouxe, quer dizer, é pequeno? Não, para mim é muito forte. E para as pessoas que têm esse olhar de empatia, opa, agora o surdo pode acompanhar a sessão. Então, nessa conjuntura de 2018, fortalece que as pessoas me vejam como vereador. E aí vem 2020. 2020 foi um grande dilema na minha vida. Porque eu tinha em 2016 só um grupo de idosos no Bistec, que é aquele que veio da ADIM. Já em 2020, eu já tinha 5 grupos. Então, se com um grupo, com 30, 40 pessoas, eu fiz 600,
com 300 pessoas, de 30 para 300, o dobro eu devo fazer, que era 1.200. Então, não tinha expectativa de fazer menos de 1.200 naquele momento. Claro, não é tudo redondo assim, mas a gente foi pelo cálculo de pessoas, alguns do grupo já pensavam diferente. Então, a gente vai, sim, em 2020 com a expectativa de vencer. Porém, quando chega março de 2020, que é o ano eleitoral, acontece a pandemia. E aí, todas as ações previstas para 2020 não aconteceram, porque o meu público era idoso. Então, meus bingos, as ações, nada disso aconteceram. Porque por mais que aquele idoso tenha vontade de votar em mim, eu dependo também de ganhar alguns votos daquela família. Mas se a família não me conhece, não sabe do meu trabalho, que é voluntário, das ações, vai ser mais difícil captar. E lá nas ações, que não ocorreram por conta da pandemia, fez com que eu tivesse a dificuldade de acessar pessoas. E aí em 2020, também foi uma questão onde eu optei em gastar mais tempo a cuidar dos meus idosos do que... E até eu não conseguia, eu fiquei muito ansioso. Por isso que eu falei lá no começo que, além da enchente de 2008, em 2020 a pandemia foi um outro trauma na minha vida. Porque eu tive muitas perdas de alunas. Eu perdi bastante, porque é o público que eu vivenciava. E eu tive 2 idosas com tentativa de suicídio. E aí a família uma mesmo ficou desesperada. A filha, né? E aí eu tinha que dar suporte para elas. Então eu ia no portão da casa dela. A minha vida ficou muito corrida, porque eu tinha que ir na frente da casa delas, e levar coisinha. Eu fiz bingo online, eu fiz de tudo. Mas nada disso focado em voto. Até porque não vai dar voto. Porque eu estava focado nelas e não em pensar em ampliar o contato com familiares para me conhecer. Porque eu sempre digo, eu só preciso que as pessoas saibam as ações que eu desenvolvo. Mas eu preciso acessar essas pessoas, né? E aí 2020, então, não foi um ano bom, eleitoralmente falando. Então, por mais que a gente sabia que tinha muita aluna, eu sabia que tinha a dificuldade de ações, e aí a gente foi para uma ação de todo mundo daí, né? Com isso. Só que como ali 90% das minhas ações eram idosos, aí eu tive esse embate político. Eu lembro que eu defendi muito o Vonei na fala dele em relação à questão do ozônio, né? Foi uma outra questão que eu ganhei um novo público. Isso foi bem durante a forte na pandemia. E porque eu defendi muito a ozonioterapia e tentativa, porque também teve homeopatia, e porque eu sou da área de PIX. E isso fortaleceu bastante também com outro público, né? Porque eu era professor na Visiomar. Eu dei 10 anos aula lá com o Rogério Keidalena. Então, isso me trouxe também um outro público. Mas mesmo assim foi pouco, mas também não foi tão pouco de voto, né? Quando a gente vai comparar. Não foi. E outra coisa, e nesse caso, um dado também que a gente levantou em 2018. Eu fui o 6º vereador com o 6º candidato, né, a vereador, o 6º com maior número com maior percentual de aumento da eleição de 2016 para 2020. Tá para 2020. Então eu consegui aumentar bastante, sendo que a maioria que foi, então quer dizer, todos os outros fizeram menos que eu. Em primeiro lugar foi a Renata Narciso, que não chegou a ser vereadora. Ela dobrou o número de votos e não foi vereadora. Não se elegeu por causa da legenda. Por causa de legenda. Então, então a gente fez cálculos, porque por isso que eu sei que ela foi a que mais aumentou. Não é só política, também é matemática, né? Uma campanha. E a gente entendeu isso para 2020, 2024, aliás. Matemática. A gente precisa ser bom na matemática. E aí a gente foi toda a estrutura de partido e isso aí foi muita conversa. Eu sou muito franco, então se eu falar que eu converso com você, você me faz o convite, eu vou ser muito franco. Ou eu vou dizer que tem interesse, vou avaliar, ou eu digo, olha, a princípio não tenho interesse, não verifico por conta disso. E aí eu fechei muitas portas de partido político em 2024. Né? Mas 2024 poderia ser eleito em qualquer partido, menos no PDT. É o único partido que eu não me elegeria. Todos os outros eu me elegeria. Todos. Todos. Me desculpa. Até os que não fizeram vereador, eu era eleito. Me desculpa que assim, ó, eu também não sou muito ligado. Isso eu tô falando por número, tá? Não tô falando ideológico, nem nada. Tô falando de número. De números, né? Números. Mas você te elegeu por qual partido? PRD.
PRD. Que é uma junção de PTB com PTB e Patriotas. Uhum. Os dois. Quando eu fui filiado ao PTB, lá no passado e coisa, aí um amigo meu, jornalista, botou lá tem uma coluna, botou assim, o Adilson se filiou no PTB para trabalhar com o Bellini. Se tu não mudou de partido, às vezes a gente até se envolve com outros partidos, mas não faz a ficha de filiação. Capaz de estar no meu partido ainda. Nossa, vai saber, né? Se não foi lá avaliar, migrou. Eu não sei. Todos que eram PTB, todos que eram Patriota, na junção eles se tornam PRD. Então a gente brinca, tem algumas pessoas que não sabem quando vê estão no meu partido. Mas enfim, é só uma questão mesmo de lá na parte burocrática. Cada um segue as suas demandas, né? Não, tá certo. Mas aí agora eu pesquisei sobre a tua vida, claro, e depois fui pesquisar teu trabalho na Câmara. Que, diga-se de passagem, já te parabenizo, porque a gente vê que tu seguiu a linha que tu... Que agora, te conhecendo melhor, reconhecendo a tua trajetória, eu percebo que tu está seguindo exatamente a razão, os motivos que te levaram a chegar a se tornar autoridade municipal, sendo vereador e defendendo a mesma causa que tu defendeu a vida inteira. Tá? Então, eu separei algumas coisas, por exemplo, requerimento. Bom, o requerimento, né, para explicar para o espectador, ele é uma cobrança efetiva, uma cobrança firme, uma ferramenta que o vereador tem de cobrar do executivo ações ou informações sobre alguma coisa que o vereador acredita que não está funcionando como deveria, né? Então, aliás, o PRD faz parte da base do governo, né? Sim. Tá? Aí tu pede aqui então, pediu informações sobre a redução da carga horária dos servidores do município com fibromialgia. Não está sendo cumprido? Ou existe já uma lei nesse sentido? Não existe? Alguns têm que basear e pautar na lei federal, que começa a entrar em vigor em janeiro de 2026. Ainda não está valendo, então? Não está valendo. Mas algumas já está valendo porque a estadual já vale desde junho do ano passado, 2024. Então, nessa sequência, assim, requerimento, o que eu vejo de requerimento, né? Eu sou da base do governo. Sim. Eu tenho acesso a quase tudo. Sim. Eu só faço um requerimento quando eu vejo necessidade que a resposta ou na reunião não ficou aquilo assim como eu desejava. Porque eu quero pautar, ou se eu quero pautar para um projeto de lei. Certo. Porque eu preciso que aquilo venha de forma oficial. Então, nessa questão, muitas coisas que poderiam virar requerimento durante meu mandato, não viram porque eu vou em loco, eu fiscalizo, eu converso com o secretário e numa boa conversa eu já tiro todas as minhas dúvidas. É bom para mim e é bom para o secretário ou para aquele diretor específico que não precisa desenvolver toda uma resposta técnica daquilo. Eu sempre pensei dessa forma, né? Então o requerimento é importante porque é de fato oficial, mas não quer dizer que tu faz pouco menos requerimento e tu é melhor do que o outro. Sim, né? claro. Foi isso que eu sempre imaginei. Então, meu é muito pontual. Então, neste caso específico da fibromialgia, eu já tive conversa na perícia, eu já tive várias conversas. E, às vezes, cada um que eu converso fala uma coisa. Então, eu precisava dessa resposta de forma oficial, que eles parassem lá na Secretaria de Administração. Que analisasse se existe essa demanda. E me manda, porque se mandar besteira, teve uma outra secretaria, que foi de Secretaria de Assistência Social e Cidadania, me mandaram besteira. Estou juntando todas as questões e eu preciso da resposta sendo dada de forma correta, né? E não é porque vai dar uma resposta na minha boca só porque é vereador da base, não. Tem que dar a resposta correta. Porque se eu cheguei ao ponto de mudar o requerimento, é porque eu quero as respostas. Não é uma ensaboadinha que vai me convencer, não. Então lá, eles vêm com essa questão de analisar as respostas para poder trazer. São todos meus amigos. Todos, estamos todos juntos. Na verdade, eu sempre me vi no papel de base, mas não obrigatoriamente de lamber o chão das pessoas. Mas nesse sentido que eu sempre, é meio histórico meu, de pessoa e de profissional e também da parte social. Sempre me coloquei à disposição a ajudar. Então, assim, é até conflitante eu ir na parte de oposição. E se eu for um dia estar, não vejo problema nenhum estar como oposição, mas vai ser nessa vertente, ir lá conversar e tal, e aí, claro, apontar de uma forma diferente quando eu não vejo. Quando eu fiz direito, tinha um professor que dizia, olha, é muito melhor um mau acordo do que uma boa demanda, né?
que demanda aquela questão do processo, que vai... Isso. Acordou numa conversa, às vezes chega num ponto e não resolve o problema, às vezes um problema que se vem se estendendo durante anos. E uma resposta mal dada no requerimento, eu posso ir à frente com aquilo. Sim, claro. Então, por isso que eu estou dizendo que as respostas mal dadas no requerimento que foi para assistente social, eu vou à frente. Que já está decidido, né? Eu quero que eles melhorem uma condição que chega lá para os idosos. Ponto. Tem que melhorar. Não é uma questão de vontade, porque estava o governo, recuou. Não vou recuar. Eu vou seguir em frente com isso também. Tá certo. Tá. Vereador, outra coisa que ainda eu pensei que já existia, né? A criação de uma central de intérpretes em Libras. Eu sou professor de língua portuguesa, eu falo inglês com fluência, né? Mas eu tenho uma vergonha muito grande. Não consegui aprender Libras, né? Que eu acho que isso deveria ser uma segunda língua oficial do Brasil, né? Para todo brasileiro aprender na escola. Né, porque a gente sabe o quanto que isso vai incluir efetivamente as pessoas, né? Eu pensei que já tinha uma central de intérpretes de Libras em Itajaí, não existe? Não, isso é discutido há muito tempo. E aí vem uma questão que eu sempre falo em qualquer movimento social, mas assim, qualquer um, tá? Que quando as pessoas daquele movimento, eles têm que chegar num consenso comum do que eles querem e também no direcionamento de que vai ser concluído. Às vezes vai ficar num formato que até a gente não gostou tanto, mas precisa iniciar e depois aperfeiçoar. Às vezes quer tanto já a forma perfeita, que até nem existe, né? Mas a forma perfeita briga tanto no papel para estar perfeito que não começa. Então uma coisa que eu levanto com os movimentos relacionados a intérpretes e também aos movimentos da sociedade, da comunidade surda, é que precisa, às vezes, começar e depois a gente melhora, né? Se faz online, se faz, e como faz, tem que ter um intérprete surdo. Vamos começar. Depois a gente vai brigando por melhorias. E aí, às vezes, tem que recuar, porque o movimento não, ou aquela entidade também é de surdo. Então, assim, é difícil. E aí eu vou espalhar para todos os movimentos, tá? Sociais. E, às vezes, a coisa não vai para frente porque deseja tanto o perfeito, né? Que às vezes não se inicia. E eu sempre digo, inicia e depois melhora. Mas eu sigo aquilo que o movimento também me orienta. Do que eles querem, né? Certo. Outra coisa, aí a gente já tinha falado alguma coisa, tocar nesse assunto. Né? Está pedindo informações sobre a aquisição de alimentos fornecidos nos centros de arte e lazer. É bem esse que eu falei que é polêmico. Exatamente, centro de atendimento, né? Ao idoso e do centro. É essa questão que a assistência social não lhe deu. As respostas não ficaram contentes. Então a gente está fazendo todo um levantamento. Eu também entendo, tá? Que é assim, ó, Dilson. É o primeiro ano. Então, tem umas datas comemorativas, algumas ações, alguns entendimentos de licitação que as pessoas precisam aprender e tal. Então, eu pego mais leve algumas coisas. Nós já estamos indo para 2026, estou bem ansioso com essa chegada. Então, aquilo que era novo já não é mais. As datas comemorativas, as ações dessa parte alimentar, os alimentos que faltam, a qualidade desse alimento, quem prescreve essa dieta. Então, assim, eu vou dar um item. Não tem nutricionista que monta o cardápio. Quem monta? Estou falando de idoso, diabético, renal, com intolerâncias, alergia. Quem monta? E não estou falando que é problema dessa gestão, e muito menos falando que é da outra. Já é histórico. Isso é de anos assim. Então, não estou aqui para levantar quem é o problema, de quem tem esse problema. Porque se eu sou do pensamento que tem que começar e depois a gente melhora, então vamos lá. Agora, dizer que não tem e vai ficar por isso, mas credo. Não comigo. Tá certo. Se existe um problema histórico, não faz não ser história. Não tem precisa problema. de uma solução. Não sabia disso, não pensava dessa forma. Tudo bem, é a minha área de formação. Então eu vou ter esse perfil para avaliar isso. Mas eu quero que melhore. Eu quero e vai melhorar. Eu vou repetir uma frase que eu aprendi essa semana e vou levar para a vida. Quem dá desculpa, não dá solução. Sim. A culpa é disso. Não quero desculpa, eu quero solução. Né? Outra coisa, o senhor pediu informações sobre atendimentos domiciliares prestados pelas unidades básicas de saúde. A gente sabe que esse atendimento domiciliar é quando o paciente não consegue, no caso de muitos idosos inclusive, né? Não consegue ir até a unidade de saúde, e então o profissional da saúde vai até a casa do idoso. Esse trabalho está sendo feito ou por que desse pedido de informação? A gente está fazendo uma fiscalização nesse ano bem a fundo, né? Para a gente poder avaliar todas as questões.
E aí, quando a gente fiscaliza, a gente vê as dificuldades de algumas unidades básicas de saúde. Falta de carro, divide com outro OBS, falta de RH mesmo dentro das unidades. Enfim, tem de tudo nas unidades. Nesse caso da visita domiciliar, geralmente é o médico que vai, né? Mas a enfermeira, a técnica de enfermagem também vão para... Se é um curativo, por exemplo, né? Vai dando seguimento. Essa visita domiciliar é só para acamado. Se a pessoa é cadeirante, vai para o posto. Ali a visita domiciliar é só para acamado. Certo. Um pós-cirúrgico também, claro, né? Mas que a pessoa não consegue deambular. Fica na cama. Então, isso já... bairro São João, por exemplo, São João 1, São João 2, é onde tem bastante visita domiciliar. Cordeiros também, algumas daquelas unidades também, onde precisa que faça essa avaliação. E aí eu estou fazendo esse levantamento para saber quais são as fragilidades. Mas eu já sei que não acontece da melhor forma. E não é culpa dos servidores. É falta de estrutura. Estrutural mesmo, veículos e equipamentos. E aí a gente vai nessa constância de melhorar isso, né? Ou uma emenda parlamentar, ou a gente vai lutar, como eu falei. Não estou aqui para dizer de quem é a culpa, é que o governo passado foi no outro... Não me importa. Tem que melhorar. Vamos atrás. Até porque, assim, para a família já é um transtorno, já tem uma pessoa que está numa situação dessa, né? Imagina ter carência de atendimento, né? De cuidados. Sim, porque era também uma questão de quando eu levantava esses temas relacionados à parte do idoso, né? Que é essa questão do cuidado paliativo, né? A questão onde dificulta muito para o próprio familiar que faz o trabalho de cuidado. Então, se o posto de saúde consegue ir lá e levar gases, por exemplo, instrumentos para fazer um curativo, essa família começa a receber um pouquinho de ajuda do município, né? O município não vai pagar cuidador, mas dá suporte para aquele... Que às vezes é uma irmã idosa que cuida da outra irmã. Então, como que vai dar conta? Ou é um filho que teve que sair do trabalho, já ficou ou muito irritado ou depressivo. É muito difícil quando está 100%. E aí está irritado, vai para a questão de violência contra o idoso, onde eu ocupei muito lá no Conselho do Idoso, porque aquele familiar não foi preparado para cuidar, para tocar fralda, enfim, todos os cuidados que tem que ter também. Tá certo. Bom, vamos mudar agora a questão de requerimentos, vamos para um outro campo de trabalho do vereador, que é fazer leis. O senhor conseguiu, já foi aprovada e sancionada uma lei, já é lei, né? Que institui o dia 1º de outubro como Dia Municipal do Flashback, né? Prevendo aí objetivos, tem como objetivo ações que fortaleçam a memória afetiva e a interação entre as diferentes gerações. Que quando eu fui ler esse projeto de lei, vi a lei, né, questão da dança, da música para 5, eu disse, qual é o objetivo do vereador com isso? Mas é justamente promover esse dia para trazer, por exemplo, eu gosto de músicas, mas não são as músicas que meus filhos gostam, que meu filho gosta. Meu filho até mais velho, ele tem já uma... Eu já disse que ele já nasceu com 20 anos, porque ele já tem um gosto musical também parecido com o meu. Mas a gente vê gerações hoje, por exemplo, musical, que se esquece de melodia, coisa, só aquele batidão, isso afasta realmente pais de filhos, né? E como é que foi esse o intuito da lei mesmo? Como é que foi quando é que surgiu essa proposta? Vou estar como vereador, e o que eu faço com isso, né? Tem que fazer lei. Aí, na minha análise crítica, é que existe muita lei já. Lei tem de tudo. A lei precisa surgir do povo. O povo tem que querer. Então, essa lei é uma lei que veio de grupos, em específico, trazida pelo Farley. E o Farley me trouxe, então ele disse... Farley do Gold Songs aqui da TVB. Isso. Ele me trouxe e falei, Cris, vamos criar o dia do flashback? Tem interesse? Porque dentro dos vereadores eu pensei em ti. Eu falei, vambora. E aí, por que eu criei essa lei? E aí ele me trouxe toda a expertise, que talvez eu não tenha essa visão, e não sou obrigado a ter, mas tenho que estar aberto a escutar. Eu fiquei imaginando tu no Tiradentes dançando passinho. Gosto de escutar, né? Vivo essa vida. Não vejo que é um parâmetro de cultura para idoso, é um parâmetro para geral mesmo, né? E aí eu comecei a entender nos grupos de passinho, tenho dado suporte também para esses, os performances, Elvis, entre outros artistas que pessoas então se vestem, os performances, gostam muito, é uma outra cultura dentro da cultura flashback. Tem a questão do antigo mobilismo também, os carros antigos fazem parte da cultura flashback.
Também temos os VJs, que é a parte de vídeos antigos, de clipes. Os DJ, então, que foca mais na parte da música, envolve também as bandas, né? Que fazem também o som ao vivo. E a parte do colecionismo. Então são temas vinculados, né, a essa parte da cultura flashback. E quando a gente fez a consulta pública, que aí não era mais só o Farley na mesa, era esses movimentos, aí eu tive certeza de que essa lei era necessária. Quando eu escutei esses movimentos sociais, que não são do Farley, são de cada um com seu movimento, por mais que eles são amigos, né? Mas cada um segue ali o seu trabalho. Ali eu entendi a importância do dia do flashback. Mas eu sofri bastante crítica, né? Bastante deboche com isso. Não, mas parece uma coisa sem sentido, mas, por exemplo, Belo Horizonte criou lá uma lei denominando Belo Horizonte como capital nacional do heavy metal. Isso com fins, inclusive, de captação de eventos para turismo lá. Sim. Né? E a gente vê no dia do flashback, fazer um evento aqui no dia 1º de outubro fazendo... Por que não traz turistas que estão vindo para... já se preparando para outubro, para coisa? Vem uma semaninha antes. No dia que a gente foi sancionar a lei, eu já convidei para estar lá o turismo e a cultura. Então foi a professora Beth e a Cássia do turismo. E lá a gente já disse que... Porque assim, eu não tô doido para fazer uma lei e ela não sair do papel. Ficar mais uma lei, assim, né? Criação de dia, criação de semana municipal, se a gente for ver o quantitativo de coisa que tem, o município nunca iria dar conta de fazer. Tá certo. Porque tem criação de tudo que tu imagine. Mas desde a área da saúde, esporte, música. Mas aí a gente tá falando de uma cultura forte. Por isso tem que vir do povo. Não tô lá lendo, lá em São Paulo deu certo, vou fazer em Itajaí. Mas não tem nada a ver com a nossa realidade. Então a gente cuida com isso também. Tá. Já estão avisando aqui que o nosso tempo já está esgotado. Poxa! Pois é, eu tenho assuntos aqui, mas só duas coisas. Tem um projeto de lei em tramitação que institui a política municipal em defesa das pessoas com fibromialgia. Acho importante, mas já lhe digo, política municipal, nós temos isso não é desse governo, nós temos um grave problema de fiscalização do cumprimento dessas políticas em Itajaí. Mas isso é um assunto para um outro dia que a gente vai conversar sobre isso. Não é só da fibromialgia, de defesa do interesse do idoso, da criança, coisa. Se estabelece a política, discutida com a sociedade, e não tem quem ver se está sendo aplicado ou não. Sim. Os governos não cuidam disso. Não é esse atual governo. Os governos, historicamente. Mas eu queria, porque é o seguinte, o senhor retirou um projeto justamente que disciplina as PICs, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Por que retirou esse projeto da tramitação? Porque o da fibromialgia também, né? Eu te retirei. Não está na Câmara, tá aqui. Não, ele foi do Executivo. Foi do Executivo? Claro. Fui eu construir, levei para o Executivo como anteprojeto. Foi entregue para o Robson, ele acatou, mandou para a Procuradoria lá do município, do Executivo, e mandou para a Câmara como projeto do Executivo. Mas é uma lei minha. Sim. A das PICs, a gente foi até a primeira que a gente desenvolveu, a gente criou, só que ela também não pode partir do vereador. Porque é uma política de política municipal, que gera ela precisa custos. vir do Executivo. Entendi. Então a gente precisa voltar com ela, né? Mas eu fiquei focado em outras coisas da área de PIX e não, assim. Não, até só dar explica base rapidinho. pras PICs, Explica né? rapidinho o que é PIX exatamente, porque o pessoal às vezes mas PIX é PIX, o que é isso? Existe a PNPIX de 2006, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que é as Certo. PICs. Então, PNPICs, Política Nacional. Dentro dela, ela estabelece, lá do governo federal, Ministério da Saúde, instrumenta para que os municípios possam ou não ter PICs. Então, ele incentiva a ter, mas ele não dá recurso. Se não dá recurso, o município tem que botar recurso próprio. Aí vai muito do gestor municipal. Logo, aqui em Itajaí, em 2008, foi criado o CEPIX, foi até o próprio Vonei que criou o CEPIX e deu toda a instrumentação para que o CEPIX andasse. E aí a gente tem as PICs, então, em Itajaí, através do CEPIX, o Centro de PICs. Então, enquadram-se na PIX, só para que o telespectador compreenda. Ações tipo apiterapia, que é terapia com abelhas. Isso. Né? Aromaterapia, arteterapia, Ayurveda. Não sei o que é. É uma filosofia tipo yoga. Assim, é diferente, mas digo nessa sensação, porque yoga não é só um exercício, né? Certo. Yoga é
filosofia de vida. Então, biodança, bioenergética, constelação familiar, cronomoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, ou seja, só para concluir. São 28 PICs que a política nacional ela diz que possa ter. Certo. Mas e a medicina, porque o SUS agrega esses procedimentos? É que essas PICs, quem dita quais são as PICs que posso ter no município é o Ministério da Saúde. Então, em 2008, porque alguns médicos criticam algumas práticas dessas, diz que não... sim, mas vamos pegar a acupuntura, eles criticavam um monte. Mas depois, queriam no ato médico colocar a acupuntura como uma especialidade médica, onde as outras categorias não podiam. Saiu de não façam porque é ruim e não podem fazer que só quem vai ter que fazer agora é o médico. Caiu, né? Claro, né? Que era quem criticava. Não é claro, eu tô falando todos os médicos. Mas só pra gente ter essa expertise de que é assim. Mas todas essas PICs que você leu, é aquelas que são citadas pelo Ministério da Saúde. Aí cabe ao município ver qual é a realidade dele. Por exemplo, águas termais, né? O termalismo. Não é uma realidade de Itajaí. A gente não tem águas termais. Então, dentro das 28, essa Itajaí nunca vai aplicar. Mas Santa Maria da Imperatriz, pelo SUS, fornece termalismo como PICs. Então, vai muito da realidade. A terapia também, com abelhas, Itajaí, também não é um caminho. Mas é isso. Vereador, já me sinalizaram aqui, ó, vão começar a cortar o telefone e as câmeras... mas eu quero voltar, Justamente para falar sobre essas duas questões aqui sobre PICs, que eu acho que é um tema... Eu até fui deixando para o final, achei que ia dar tempo, mas o tempo fluiu rápido demais. Vereador, muito obrigado pela sua presença e vamos combinar para voltar para falar sobre esse assunto no ano que vem, que esse ano não dá mais tempo, né? Sim, pode contar comigo, estarei aqui. Obrigado ao Dilson, obrigado a toda a equipe da VBE. Tribuna na TV. Isso, Tribuna na TV. Gravem, porque esse programa é de sucesso para Itajaí e região. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. E nós já estouramos nosso tempo, então voltamos na semana que vem. Até lá.